E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Annali Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o livro Trilha Sonora Era Espacial, da poeta brasileira Helena Collodi. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá falar sobre a obra poética desta poeta brasileira do Paraná, ela que nasceu numa cidade do interior do Paraná e depois viveu ali em várias cidades do estado e morreu em Curitiba no ano de 2004. Não sei se vocês já conhecem a Helena Collodi, mas é uma autora que eu não conhecia. Eu tenho esse livro aqui há muitos anos, né, na minha biblioteca, tem um outro dela aqui, e gente, eu fiquei encantada. Eu, enquanto estava lendo este livro aqui, que na verdade eu até achei, eu não tenho certeza, eu acho que são 2 livros, né? Eu tô chamando de 2 livros, aí aqui eu apresentei como um só, mas é porque eu estava pensando que fossem 2 livros, né? Publicados de maneira curiosa aqui, né? De cabeça para baixo, mas aí eu dei uma olhadinha na bibliografia da autora e vi que ali está constando apenas um livro, né, que foi publicado em 1966. Inclusive, esta edição que eu tenho aqui, tem até escrito aqui Curitiba, 1966. Mas, enfim, sendo 1 ou 2 livros, o que importa é que eu queria muito falar sobre ela com vocês, porque foi, assim, para mim, uma grande descoberta. Enquanto eu estava lendo, eu pensei, gente, eu descobri, assim, uma poeta predileta da vida, assim, ela está no meu hall de melhores poetas da vida, com certeza. Eu amei, principalmente dos textos reunidos aqui no Trilha Sonora. Infelizmente, a gente perde muito, né, da nossa literatura brasileira. A gente não conhece muitos autores e autoras, e eu fico muito feliz quando eu assim, conheço e posso ler e explorar a obra e conhecer um pouco da vida desses autores nossos, né, nacionais. Então, a Helena Collodi, ela é filha de imigrantes ucranianos, né, os pais delas vieram para o Brasil e se conheceram aqui no Brasil, e como eu falei, ela é de uma cidadezinha do interior, agora eu me esqueci o nome, do Paraná, mas viveu em muitas outras cidades lecionando. Helena Collodi foi professora durante toda a vida e começou a escrever ali já muito novinha, com seus 16, 17 anos. Ela publicou um primeiro poema numa publicação, numa revista. Foi um meio, assim, muito usado pela Helena Collodi em toda a sua carreira. Também vi que ela foi amiga, ela conheceu o Paulo Leminski, importante na vida dela no sentido de que ele a incentivou muito a escrever, voltar a escrever haikais. A Helena Collodi tem essa importância na nossa literatura porque ela é uma, se não a primeira, mas uma das primeiras, dos primeiros escritores, poetas brasileiros a publicar haikai. Já na década de 1940, ela escrevia haikais aqui no país. Impressionante, né? Então ela já estava produzindo naquela época. Por causa de críticas, eu vi que ela se sentia muito sensível às críticas, ela se sentia muito tocada, né, pelas críticas positivas e negativas, mas pelo que eu vi, por causa de uma crítica sobre a sua produção de haikai, ela acabou se bloqueando muito, e é uma pena, né, porque realmente isso acontece com muitos artistas mesmo, né, se sentir assim, bloqueado, se sentir assim, levado a tentar, né, outra coisa, ou não fazer mais aquilo, infelizmente. Inclusive isso acontece muito com quem está assim, inserindo, né, ou tentando coisas novas. Isso sempre é mirado por críticos mais conservadores, né? Mas que bom que em algum momento ela voltou a escrever. Assim, é maravilhosa a obra dela, pelo menos essa daqui que eu li. Eu tenho mais um livro dela aqui, com toda certeza eu vou ler. Eu realmente, gente, indico que vocês conheçam, né, uma autora aí brasileira que não é tão falada, pelo menos estou falando assim, acreditando que não é muito falada. No estado do Paraná, existe até um concurso de poesia anual que acontece, que leva o nome da Helena Collodi, que é uma homenagem a ela desde 1988 ou 89. Este concurso de poesia acontece. Ela também fez parte da Academia Paranaense de Letras. Então, eu imagino que
o pessoal aí do Paraná que me acompanha talvez a conheça, possa até aqui agregar, né, informações, falar mais sobre essa autora assim maravilhosa. Então, que bom poder trazê-la aqui, né, finalmente, quem sabe apresentá-la a vocês. Então, vamos falar um pouquinho sobre os poemas da Helena Kolodjik que vocês podem esperar, né, ao entrar em contato com a obra dela. Vou começar a falar mais dessa reunião de trilha sonora, que foi o meu primeiro contato com a autora. Eu escolhi simplesmente começar por trilha sonora por alguma questão, assim, do destino, eu vou dizer. E a verdade é que eu comecei a ler alguns poemas dela ainda no ano passado, em 2021. Este livro aqui está na minha biblioteca há algum tempo, né? Era do meu avô. E um dia eu fui escrever um texto, né, curto para uma oficina que eu estava fazendo de escrita. E o desafio era a gente pegar, assim, sabe aquela coisa? Pegar o quarto livro da estante, abrir o livro e a primeira frase a gente colocasse no texto, algo do tipo. E aí eu peguei este livro aqui, né, que estava lá e tal, eu peguei, esse aqui, beleza, vou pegar. E eu abri e vi que era um livro de poesia, na verdade eu já sabia, porque eu já tinha visto o livro, né, gente, eu já sabia que estava ali. E aí abri neste poema aqui, que também é um dos meus prediletos, que chama Elegia número 2. Então o primeiro verso é assim: cheiro de flor ao sol, setembro, né, que foi a frase, né, o verso que eu pus no meu texto. E aí é um poema lindo, que fala: lá da flor, atingida em pleno voo, tombou no asfalto. O vento fareja suas penas macias e soergue-lhe as asas, a querer ressuscitar seu voo ágil e sereno. Algo belo, isso aqui é maravilhoso, algo belo e frágil a ser preservado evolui-se e falta. Nossa, essa última estrofe pra mim é tudo. Eu acho a coisa mais linda, 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 né? Então, essa é a pegada aqui de trilha sonora, que tem, assim, poemas cujos temas, assim, são sempre muito voltados ao nosso cotidiano, a pequenas cenas cotidianas, a sensações, sentimentos nossos, assim, muito rotineiros. Então, é o tipo de livro, né, que eu gosto, seja poesia, seja romance, seja conto, novela. É algo que, assim, que me chama como leitora, encontrar, né, o cotidiano, encontrar assuntos muito familiares, retratados com o olhar daquele escritor, daquela escritora, do poeta e da poeta. A Helena Kolodjik tem uma sensibilidade muito grande de colocar esta nossa vida, sentimentos que estão, né, perpetuando nos nossos dias, nas nossas relações, e nas relações não só entre humanos, mas a nossa relação com a cidade, com a natureza, com, sei lá, objetos mesmo. Então é muito bonito, é muito sensível, ao mesmo tempo muito forte. Tem algumas imagens que ela consegue descrever que me atingiram, assim, de uma maneira muito interessante, né? Muito pungente, assim, a emoção, a força que tem. E poemas bem curtos, né? Inclusive, como eu abordei ali na introdução, ela foi uma poeta que escreveu haikais, né? Para quem não conhece, haikai é aquele poema que tem a origem, né, no Japão, que é bem curto. Tem agora eu não sei especificar para vocês exatamente, né, as regrinhas para ser um haikai, mas tem uma questão assim de 2 versos, 3 versos com não sei quantas sílabas, sabe, essas coisas assim. Tem uma regrinha, eu vou tentar pesquisar e coloco aqui na tela para vocês. Mas os poemas, assim, em geral, são bem curtinhos, né? Em geral, assim, são curtos. Tem uns um pouquinho mais longos que os outros, que ocupam, assim, 2 páginas, mas são, assim, 4 estrofes, sabe? No máximo 5 estrofes, não é nada muito. E alguns até, assim, de 2 versos, 3 versos, com essas imagens que eu falei, que trazem uma força. Inclusive, em alguns momentos eu senti, assim, a força feminina, este estar no mundo, né? Ela não especifica, não é uma poesia militante nesse sentido, mas eu, pelo menos, eu não sei se é o meu olhar também, né, diante aquela imagem que ela traz, que pode ser um tanto mais aberta, interpretada porque é poesia, né? Ela pode ser sentida de outra maneira, mas para mim, sim, reverberou desta forma, né? Por exemplo, esse poema chamado Riso. Teve a coragem dos olhos enxutos e do riso nos lábios. Riso de cordas que estalam. Riso de vendavais e incêndios. Riso onde soluçam naufrágios. Então,
pá, sabe? Tipo, essa coisa assim do uau, que é isso que tá acontecendo, sabe? Tipo, eu tive essa sensação, assim, de estar, assim, contaminada por essas palavras, de me sentir representada de certa maneira, de sentir um movimento dentro de mim, que é o mais bonito e interessante da poesia, né? Muita gente, quando fala sobre não gostar ou não entender poesia, né? Porque geralmente o não gostar é porque a pessoa diz que não entende poesia. Eu acho que a primeira coisa, assim, da poesia é você sentir. Depois vem a interpretação, depois vem as questões mais técnicas, que eu, por exemplo, nem domino, né? Eu sei pouca coisa, não sou uma professora de português, né? De literatura. Mas para mim a importância maior da poesia, para mim como leitora, é esse sentir mesmo, é essa capacidade de trazer de uma maneira diferente, ritmada, uma maneira com uma estrutura de pensamento diferente àquela que nós usamos no cotidiano, né? Que nós falamos ou que escrevemos ficcional na prosa, ou mesmo, né, aqueles textos informativos ou, né, de outras áreas que a gente tem costume de ler, aquela estrutura do pensamento, né, da prosa ou da fala. A poesia, ela transgride isso, né? Ela coloca de outra maneira. Então a nossa sensação, ela vem às vezes até do não entendimento, né? Mas a gente sente e depois a gente vai lendo e relendo e tentando explorar o que são aquelas palavras ou por que aquilo mexeu tanto com a gente. Eu acho que quando a gente não entende, a gente se sente curioso, curiosa, aí atrás, né? Tentar às vezes entender nossa sociedade, nossa cultura de querer entender demais, racionalizar, talvez seja realmente um obstáculo, né, para a leitura de poesia. Eu acho que a leitura de poesia a gente tem que se abrir mais ao não entendimento e ao sentimento, à sensação e de como aquelas palavras nos atingem ou não, porque pode acontecer de não atingir, tudo bem, né? A gente não é obrigado a gostar ou interpretar ou sentir. Cada um tem a sua experiência com um livro, seja ele de qual gênero for. É uma poesia que vai direto ao ponto, né? Que descreve, sim, imagens, que coloca, assim, essa visão do cotidiano. Pode ter, assim, uma imagem um pouco mais subjetiva, mas que, de alguma maneira, nos pega, assim, mesmo já muito facilmente, né? Não sei se tô me fazendo entender, mas espero que sim. Por exemplo, esse poema aqui, Marginal. A vida o arrasta pelas ruas. Tempo distante, repartido em horas. Gosto esquecido de comida quente. Os dedos lembram o trabalho antigo. A alma repele a mágoa de indigente. Molambo abandonado em maré baixa. Bicho atirado ao sorvedouro da torrente e que a princípio reage à luta e corajoso, mas afinal vai afundando indiferente. Então fala sobre, né, essas pessoas que são marginalizadas, essas pessoas que têm a vida, né, arrastada pelas ruas. Essa imagem, né, é tão cotidiana, a gente tem tanto, né, disso, a gente consegue entender isso porque a gente vive isso. E aí a gente tem essa visão mais poética. Os dedos se lembram do trabalho antigo, então uma pessoa que não tem mais trabalho, está sem trabalho. Então essa imagem, assim, ela vai descrevendo, ou seja, ela fala sobre algo super social aqui, né? Mas de uma maneira simples, ela pincela, né, um cara, e o que é essa vida dele, né, como ele sente isso, como a gente pode percebê-lo. É muito bonita essa bucólica, que é maravilhosa. Ela descreve cenas bucólicas num cenário menos urbano, e uma vida sem pressa e tudo mais, e o rio. E aí no final, na última estrofe, ela coloca: a vida sem pressa, liberta das horas. Então assim, você até respira quando você lê isso, né, você é levado assim a devagar, né, imaginar essa vida, a indagar a sua vida, né, essas escolhas nossas, o nosso cotidiano, que é tão corrido, esse aprisionamento nosso, né. Então tá vendo, gente, é algo assim muito social. Agora, já passando pro Era Espacial, senão eu vou ficar aqui eternamente falando do livro, a Helena Collodi vai fazer poemas para falar sobre
a corrida espacial, sobre a tecnologia, sobre este momento, né? Afinal de contas, o livro foi publicado, eu não sei se eu falei isso no começo, espero que sim, mas o livro foi publicado em 1966, então a gente já sabe que naquele contexto as pessoas estavam vivendo a Guerra Fria, essa corrida espacial para disputar o poder político internacional, né? O poder econômico, o poder de uma narrativa também, né? Entre os países, principalmente Estados Unidos e a antiga União Soviética, né? Então essa guerra, né, de narrativas, essa guerra econômica, essa guerra por poder que nos interfere também aqui, nós brasileiros, a nosso cotidiano, toda a estrutura, né, nossa, assim, social também, claro que foi tomada por isso. Afinal de contas, essa corrida espacial é tecnológica, e a tecnologia entrando nessa vida, né, moderna, entrando no cotidiano das pessoas, com a produção de muitas novidades ali naquele momento. E a Helena Collodi retrata isso aqui em Era Espacial, com poemas questionando essa ambição, esse intuito de desbravar a Lua, outros planetas, sendo que nós aqui, né, nos descuidamos tanto da nossa Terra, né? Então, é muito crítico, né? Eu adorei esse aqui, Maquinomen. O homem esposou a máquina e gerou um híbrido estranho, um cronômetro no peito e um dínamo no crânio. As hemácias de seu sangue são redondos algarismos. Crescem cactos estatísticos em seus abstratos jardins. Exato planejamento, a vida do Maquinomen. Trepidam as engrenagens no esforço das realizações. Em seu íntimo ignorado, há uma estranha prisioneira, cujos gritos estremecem a metálica estrutura, e há reflexos chamejantes de uma luz imponderável que perturbam a frieza do blindado Maquinomen. Então, é isso, assim, né? Ela olhando para aquele ser humano, olhando para aquela sociedade, até, assim, imaginando um futuro, questionando o presente, mas também vislumbrando um futuro, e vislumbrando de uma maneira não muito positiva, né? Mas, assim, uma maneira de criticar o que essa política significa, né? Como a gente pode enxergar isso. E também há poemas, além de críticas e tudo mais, mas há poemas até, assim, um pouco mais líricos, no sentido de ela descrever ali imagens muito astronômicas, né, do espaço, e pensar esse aí literal e metafórico, esse novo espaço, este novo lugar do homem, né, essa nova capacidade, imagem, essa nova visão, né, algo que é ampliado na nossa rotina, nos nossos conhecimentos, né, estar neste espaço sideral, estar caminhando para outros astros, né, então ela faz alguns retratos disso também. Então, gente, é isso, assim, eu acho que vocês perceberam que eu amei, assim, de verdade. Eu quero muito que vocês também conheçam ela. Aqui, ó. O que eu tenho dela aqui é Viagem no Espelho, né? Que é um pouco maior, assim, o livro. E curiosíssima, gente. Eu amei mesmo. Fiquei muito feliz de conhecê-la e muito feliz, né, de poder falar dela aqui no canal. Mais uma poeta brasileira pra gente celebrar, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, não se esqueça de deixar o joinha e, se puder também, compartilhe com seus amigos este vídeo, o canal, e assim a gente pode conversar, trocar ideias sobre literatura. Vejo vocês no próximo vídeo, um beijo grande e até!